Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou começar esse vídeo falando duas coisas. A primeira, me desculpando por ter ficado tanto tempo longe aqui do YouTube. Eu não sei se eu comentei, mas eu acho que não. No outro vídeo que eu postei, não me lembro, mas só sinalizando. Eu tava de mudança, né? Gente, eu pareço uma... Meu Deus. Acho que esse ano eu não pretendo mudar nunca mais, assim. Eu quero permanecer aqui onde eu tô e ficar aqui até quando Deus permitir. Mas então, eu mudei da casa que eu tava pra onde eu tô morando agora. Então, tava tudo muito confuso, tudo muito bagunçado. Eu não tava conseguindo me organizar. Trabalho, filho pequeno, vocês sabem como que é, né? Puxado. Então, eu queria ter um ambiente tranquilo para eu poder gravar, né? Então, assim, foi 2 meses, assim, procurando um lugar, pesquisando, vendo, porque simplesmente eu não posso pegar e sair assim, né? Não. Tudo tem que analisar, ainda mais porque eu tenho 2 filhos pequenos. E aí, graças a Deus, eu mudei, vai fazer um mês, e graças a Deus deu tudo certo. Então agora eu já consegui colocar 80% da casa em ordem. Agora é só as outras coisas, né, que eu tenho que comprar, que aos poucos vai dando certo. E a outra coisa que eu queria falar, falei que eu queria falar duas, era da qualidade da luz. Aqui onde eu moro, a luz, as lâmpadas, elas são fracas. Eu já até tentei trocar por uma mais forte, mas a potência da iluminação não ajuda. Então, eu não sei, provavelmente tomara que não fique tão ruim o vídeo, mas esse vídeo eu tô fazendo com muito carinho. Então, o que interessa realmente é o que eu vou falar e o que eu vou passar pra vocês. Mas depois eu vou me adaptando. Eu pretendo comprar um ring light. Gente, e é até estranho falar porque eu já tive tanto ring light, eu já tive tanto esses aparelhos de gravar, porque eu já fui blogueira na minha vida anterior, e eu me desfiz de tudo, né? E falando em me desfazer das coisas, né? Esse vídeo é um vídeo muito sensível pra mim. Então pode ser que no meio do vídeo eu chore, tá? Porque não é nada armado, é tudo o que aconteceu literalmente comigo mesmo. Então, um pouquinho antes de eu gravar o vídeo, eu já estava chorando, porque eu tava fazendo uma coisa no banheiro, ouvindo um louvor, né? E eu tava chorando, lembrando daquilo que eu ia falar. Na verdade, eu nem ia falar sobre isso, eu ia falar sobre outra coisa. Mas Deus, ele tem as formas dele de falar, né? E tudo eu escuto, gente. Então, como vocês viram aí, né? As renúncias que eu fiz, as coisas que eu tive que abrir mão, né? Eu não sei, acho que no primeiro e no segundo vídeo, meu vídeo ficou muito extenso, gente. O primeiro e o segundo, né, que eu contei, meu testemunho ficou muito embaraçoso, ficou muito. Eu não sei mexer muito com edição, então ficou bem atrapalhado, bem confuso, né? E então foi um vídeo bem confuso, mas eu não sei se eu consegui explicar, né, ao certo. Mas assim, depois do meu processo de libertação, né, que eu passei, que eu comentei com vocês, em 2020 na pandemia, eu sabia que para eu entrar nesse processo de libertação, eu teria que abrir mão de coisas, né? E, gente, eu tô falando assim, como uma pessoa cristã, uma pessoa que já presenciou muita coisa no mundo espiritual, né? Presencio sempre. Eu sou muito sensível a certo tipo de coisa e era uma coisa assim que hoje eu consigo entender, né? Mas lá em 2020, quando eu fiz o meu primeiro processo de libertação, eu tinha um pacto, gente, um pacto forte. Eu tinha um pacto de beleza. É até assustador isso que eu vou falar, mas é uma coisa que eu fui muito julgada quando eu tomei essa atitude. As pessoas, nossa, mas por que você tá fazendo isso por conta disso? Deus, ele não quer isso de você, ele quer o seu coração. Mas as pessoas precisam entender que existem coisas que a gente precisa cortar o mal pela raiz. E na minha vida espiritual, as coisas foi muitos anos de erro, foi muitos anos de pecado, né? Então eu precisava cortar raízes, né? Eu precisava cortar laços. E é até assustador que eu vou falar, mas é uma coisa que acontece tanto e às vezes as pessoas não falam por vergonha
Eu tive muita vergonha de falar isso por muito tempo, porque eu tinha medo do que as pessoas iam achar de mim, do que as pessoas que não são conhecedoras da palavra, o que elas iam pensar, é mexa louca, enfim. Mas eu tinha um pacto, gente, um pacto com a beleza. Quando eu tava naquela minha velha vida, eu tinha aquele... Todo mundo sabe que existem espíritos, né? Espíritos malignos, todo mundo sabe. E tem... A mulher, ela... Como que eu posso explicar? Ela se deixa levar pela vaidade e aquilo acaba se tornando uma doença que é completamente espiritual, gente. Tudo a gente tem que levar pro lado espiritual. E eu tinha essa doença, essa vaidade excessiva. Não que se arrumar é pecado, se cuidar é pecado. Eu super apoio, sou a favor de quem se cuida, de quem tem amor próprio. Mas no meu caso era uma vaidade doentia. Por quê? Eu já vinha de um histórico de uma rejeição minha mesma, né? Na escola, quando eu era criança, eu sofri muito preconceito. Hoje em dia as coisas estão mais mascaradas, mas na minha época não era. Eu já fui agredida na escola pelo fato de eu ser negra, eu já fui deixada de lado porque eu não tinha o cabelo liso, enfim, eram N coisas. Então isso foi criando um trauma, né? Que eu não me amava, eu não aceitava a minha cor, não me aceitava. E chegou um certo tempo da minha vida, depois que eu me batizei, né? Mas eu nem falo, hoje eu tenho um pouco de... Não que eu me arrependo do meu batismo, mas eu poderia ter esperado um pouco mais, né? Mas enfim, aconteceu tal. Logo depois do meu batismo, eu tava revoltada, eu ia na igreja revoltada, porque eu falava assim, nossa, mas por que ninguém me olha? Mas por que ninguém se interessa por mim? Será que é por conta da minha cor? O que será que é? E tudo que a gente fala, existem os anjos, né, que estão nos protegendo, né, os anjos de Deus, que Deus coloca ali para nos guardar, e também existe os inimigos, né, os anjos, os demônios, porque ele tá sempre ao nosso derredor, escutando tudo que a gente tá falando. E eu ficava indignada com aquilo. Eu falava, não é possível que eu não chamo a atenção de ninguém. Será? E ali eu comecei a criar um elo de que eu iria chamar atenção, se não fosse por bem, que eu ia chamar atenção por mal. Mas que eu queria ser notada, eu queria ser vista, né? Gente, tudo isso é traumas, mas tudo eu levo pro lado espiritual. No meu caso, era o lado espiritual. Né? O meu batismo eu já não tinha levado muito a sério, com 16 anos de idade, fui na empolgação, então, e ali foi. E aquela obsessão de querer chamar atenção, de querer ser vista, e isso foi trazendo benefício pro meu corpo, lógico, porque eu tava me cuidando, e começou a vir a era das roupas curtas, começou a vir a era dos alongamentos. Então, se tinha uma coisa que eu não gostava em mim de jeito nenhum, era o meu cabelo, porque foi uma coisa que foi um trauma que eu tive na infância, então era uma coisa que eu queria eliminar da minha vida, era o meu cabelo. Eu aderi ao alongamento. Primeiro eu alisei, minha cabeça ficava cheia de ferida, mas o importante é que meu cabelo estava liso. Aí depois o alisamento já não resolvia mais, veio a era do alongamento. E eu lembro que um dia eu falei assim, a primeira vez que eu coloquei cabelo, e eu falei assim, só ressaltando aqui, não sou contra quem coloca cabelo, até porque eu tô com alongamento. Mas eu lembro que a primeira vez que eu coloquei cabelo, eu falei assim, pra mim, eu falei assim, nunca ninguém vai me ver sem cabelo. A partir de hoje, eu prefiro morrer do que andar sem cabelo. Nunca ninguém. Porque eu com cabelo, né, na minha cabeça, eu tava criando uma pessoa que não era eu. Eu tava tentando fugir da Paola que eu era e buscando uma mulher que não existia. Mas eu queria fugir da imagem que eu tinha para buscar uma pessoa que não existia. E aí eu comecei aquela coisa doentia, toda semana trocando cabelo, nunca satisfeita com o mesmo cabelo. E era uma coisa assim que hoje eu penso, eu falo assim, meu Deus, era uma perturbação, porque não tinha um cabelo específico. Eu colocava um cabelo, já na outra semana eu queria colocar outro, fora o dinheiro que eu gastava, nada tava bom, e tomando remédio pra emagrecer, e aquela coisa. E óbvio, né, gente? O inimigo ele gosta de exibição, o inimigo ele gosta mesmo da coisa errada. Então, quando você tá fazendo a coisa errada, você vai chamar a atenção das pessoas que estão fazendo coisa errada, né? Então, eu fui
pegando corpo, eu já não era mais a menina gordinha da escola, foi pegando corpo e aquele cabelo longo, liso, mas não era meu, mas eu tava criando uma personalidade de uma pessoa que não existia, era uma pessoa que eu tinha criado na minha cabeça. E acreditem se quiser, eu implorava para Deus me mudar de cor, eu falava, não, meu Deus, eu não quero, mas enfim, tudo devido a traumas, né? E essa falta de amor próprio que eu não tinha. E aí foi passando, isso foi virando uma coisa doentia, fui virando escrava da beleza, e remédios, academia nunca, era só remédio, porque o remédio trazia o resultado mais rápido do que a academia. Chegou numa fase da minha vida que eu não me reconhecia mais, porque quando eu estava em casa, né, que eu chegava e muitas das vezes eu tirava a maquiagem, eu tirava as roupas, eu tirava todos os acessórios que eu usava, eu tirava os cílios. Eu tinha tristeza de olhar no espelho e eu falava assim, nossa, como que eu posso ser tão feia assim? Então o que eu fazia? Eu já logo ia dormir para não ter que ficar olhando, para não ter que ficar vendo aquela pessoa no espelho. Então logo quando eu acordava no outro dia, eu já fazia todo o processo. Me maquiava, colocava cílios, arrumava o cabelo, roupas muito curtas, roupas que hoje eu me envergonho de saber que um dia eu saí na rua assim. Não por um padrão religioso, mas virou crente, tá? Não, gente, mas é porque o Espírito Santo, ele é tão sensível que ele te convence de que você não precisa dessa exposição para você ser notada. Você pode ser notada por outras situações. Ai, gente, desculpa chorar, mas é que esse assunto, ele mexe muito comigo, né? E aí, eu tive meu primeiro filho, engravidei, dei uma relaxada, né, no corpo. Eu sofri muito na minha gravidez, que é um assunto para um outro vídeo. Eu era casada na época, né? Antes de eu estar casada, na minha gestação mesmo, eu sofri demais. Muita humilhação, agressões físicas, agressões verbais. Sim, apanhei grávida. Então, assim, foi uma gestação muito difícil. Então, logo depois que nasceu o meu primeiro filho, eu me relaxei e não quis mais cuidar de mim, e eu já estava completamente perdida, né, ali a conexão com Deus, e não ia na igreja, e me deixei, né. E eu lembro que logo depois da minha separação, na minha separação, a pessoa que estava comigo falou, né, que eu não tinha mais o cuidado que eu tinha de antes, eu não tinha mais a beleza que eu tinha antes, né. Falando no português, claro, mais ou menos isso que a pessoa me falou. Você não é mais aquela princesa que eu conheci, né? Você não é mais aquela menina que se cuidava, você não é mais. E realmente, né, gente, eu tava passando por um processo muito difícil, que eu tinha perdido meu pai, pela morte que vocês já sabem do que, né? Ele tirou a vida dele. Antes disso, eu já tinha perdido uma outra pessoa também da mesma forma, então eu tava tentando me reerguer, né? Me curar, mas eu tava perdida ali. E quando essa pessoa falou isso pra mim, ativou aquela chave, sabe? Aquele gatilho assim, de lá de trás. E aí, toda aquela obsessão pelo meu cabelo, toda obsessão pela minha vaidade voltou. E eu lembro que eu fiz um pacto. Eu falei que se eu ficasse bonita ao ponto de chamar a atenção de homens, atenção de mulheres, atenção, se eu chamasse atenção, eu não queria entrar sem ser despercebida. Eu falava isso pra mim. Eu falava, não aceito, eu quero que as pessoas me notem, eu quero que as pessoas me olhem, que as pessoas me vejam, eu quero ser notada. Já que ninguém me nota como ser humano, então as pessoas vão me notar como uma pessoa sem valor. Se for pra mim usar roupa curta, então eu vou usar mesmo. Se for pra mim fazer do meu cabelo um templo, então eu vou fazer mesmo. Se é assim que as pessoas vão me notar, se é assim que as pessoas vão me ver, eu não sou mais aquela de antigamente. Então eu cheguei nesse extremo. E aí começou, gente. A minha vida desandou de uma tal forma. Foi ladeira abaixo, literalmente. Eu não tinha pudor para usar roupas, e quanto mais a pessoa reclamava das minhas roupas, mais roupa curtas eu usava. Nada contra quem usa roupa curta, mas eu entendo que Jesus, ele fez a gente assim tão... A gente é tão
Uma vez uma amiga minha, ela congregava na mesma igreja que eu, né? E ela tava nesse processo de assumir o cabelo dela, né? E ela falava assim, não, Deus, ele não errou quando ele fez o meu cabelo. Se o meu cabelo é cacheado, por que eu fico tentando alisar? Não gosto do meu cabelo cacheado. Deus, ele me fez, ele sabe quantos fios eu tenho no meu cabelo, ele não me fez assim, à toa, né? Então, ele não errou quando ele fez. E eu ficava pensando nisso, né? Falava assim, ela tá ficando louca, porque eu no natural, eu, a Paola mesmo, sem maquiagem, sem cabelo, eu sou um horror. Ninguém se interessa por mim assim. Ninguém, eu não chamo a atenção de ninguém assim. E é óbvio, gente, eu queria chamar a atenção não só pela beleza, mas pela falta que eu tinha de Deus, pela falta que eu tinha do Espírito Santo ali, eu tava completamente vazia. Então, depois que eu fiz esse pacto, que eu falei que eu não queria mais, e eu passava noites em claro, noites, eu não dormia, tramando como que eu ia ficar mais magra, como que eu ia chamar mais atenção, como eu ia fazer pra ter o olhar das pessoas pra mim. E foi ficando uma coisa doentia, eu tomava remédio pra emagrecer, eu desmaiava porque eu tomava remédio pra emagrecer, tudo errado, remédios fortes, remédios que hoje poderia ter até me matado. O meu cabelo, eu falo que o dinheiro que eu gastei de cabelo, acho que eu poderia ter comprado uma casa, talvez, porque foram muito, assim, foi dinheiro, foi muito dinheiro, porque o alongamento é caro, o cabelo é caro, então era praticamente eu ficava com o cabelo 15 dias, passava 15 dias, eu trocava de novo. E uma vez, logo um pouquinho antes de eu passar pelo meu processo de libertação, eu fui trocar o cabelo com essa moça, que é amiga minha até hoje, ela é mais velha que eu, né? É como se fosse uma mãe pra mim. E eu fui lá trocar o cabelo e eu lembro que ela tirou meu cabelo, ela falou assim, você já pensou em usar o seu cabelo natural? Você fica tão bonita. Eu falei, você tá ficando louca, olha pra minha cara, eu não sou bonita, eu sou bonita de cabelo. E sabe quando você vai me ver sem cabelo? Nunca, isso nunca vai acontecer. Eu prefiro morrer do que usar o meu cabelo. Eu sou horrível sem cabelo. Eu saía escondido, gente, de madrugada. Eu saía, de madrugada não, de noite pra trocar o cabelo. Eu ia em horários que ninguém me via. Eu fazia tudo escondido pra ninguém ter que me notar eu sem cabelo. Porque o cabelo, era fonte de atenção pra mim. O cabelo era um altar pra mim. Era uma coisa assim, era uma coisa diabólica mesmo. Porque eu depositava tudo no cabelo. A minha felicidade, ela tava no cabelo. E aí ela falou assim pra mim, Paola, você é linda com cabelo, você é linda sem cabelo. Só que eu nunca acreditava nisso. Eu falava, tá falando pra me agradar, né? Enfim, e isso foi se estendendo e todo mundo sabe, né, que existem os demônios da sedução, demônios de encantamento, né? Existem vários. E todos esses estavam comigo, porque era uma coisa assim diabólica mesmo. E eu achava que eu já tinha vencido na vida, porque eu falava assim, nossa, quando que eu ia chamar a atenção das pessoas? Mesmo que se fosse pela roupa curta, mas que fulano olhasse pra mim, que falasse, mesmo que se fosse do cropped, mesmo que se fosse da roupa, uma vez um familiar meu falou assim pra mim, você acha mesmo que você precisa sair dessa forma? Você acha mesmo que você precisa sair com essa roupa? Você é tão bonita, você não precisa se expor. E eu falei com toda arrogância, o que é bonito é pra se mostrar, eu vou me mostrar mesmo, porque já que ninguém me enxerga, então eu tenho que me mostrar, tenho que sair mesmo. E eu saía pra lugares completamente perigosos, onde eu poderia sofrer qualquer tipo de violência, porque as roupas que eu usava, não que roupa não condiz, gente, mas dependendo dos lugares que você tá, com a roupa que você tá, as pessoas, elas criam uma imagem de você. É assim, as pessoas, elas julgam, elas têm um pré-julgamento. E quando chegou a pandemia, que eu passei por todo aquele processo que vocês já sabem de libertação, que eu tentei tirar minha vida mais de 4 vezes, logo no início, antes de tudo acontecer, até do processo de libertação, um dia eu tava em casa, sozinha, e aquele dia eu tava perdida, eu não sabia o que eu ia fazer, e um pouquinho antes da pandemia chegar, eu falei assim, falei pra mim, né, hoje tava falando pra Deus, mas falei pra mim, porque eu não falava com Deus. Eu não falava com Deus. Eu falei assim, olha, se essa pandemia chegar, eu vou morrer. Porque eu vou ter que enfrentar tudo que eu venho fugindo desde o dia que eu nasci. E eu não quero ter que passar por isso.
Eu não quero. Eu vou ter que enfrentar tudo que eu fugi a vida toda e eu não quero. Porque a pandemia, ela não vai deixar eu sair de casa para trabalhar. A pandemia não vai deixar eu me socializar. A pandemia não vai deixar eu ter contato com um monte de gente. Minha bateria, gente, tá acabando. E daí eu tava sozinha em casa. E naquele dia foi a primeira noite que eu, né, tentei tirar minha vida. E eu lembro que na hora que eu tava ali no ato, eu recebi uma mensagem numa amiga que eu tenho até hoje. Ela nem sabia de nada, mas ela mandou uma mensagem falando que tudo ia ser um versículo, né? Que tudo passa, né? Não é nada não é nada que era um versículo assim. Não vou lembrar. E meu desespero foi tanto, eu cheguei na frente do espelho, olhei pro espelho e eu comecei a arrancar meu cabelo. O alongamento que eu tava. Comecei a arrancar. Eu tava de cílios, arranquei os cílios. Eu tava de unha, alongamento, arranquei a unha, comecei a arrancar. E aí eu fiquei sem nada. Fiquei sem cílios, fiquei sem unha, fiquei sem cabelo. E eu olhei pro espelho e comecei a olhar pro espelho. Eu falei assim, não é possível que eu sou um fracasso em todas as áreas e um fracasso como mulher, eu não tenho beleza. Não é possível que eu sou assim, eu sou desse jeito. E eu já tinha englobado tudo que eu tava passando, né? Eu falei, não é possível que eu sou assim, que eu sou tão feia assim, não é possível que Deus, na hora de me fazer, me fez desse jeito. Eu desse jeito. E no meu desespero, eu comecei a cortar meu cabelo. Eu lembro que eu tava com uma tesoura, comecei a picotar. Ali eu tava esgotada, né? Óbvio que o mal tava ali naquele confronto, né, comigo. Eu comecei a cortar meu cabelo, e comecei a arrancar, eu tava de maquiagem, comecei a arrancar maquiagem, naquele desespero, e caí no choro. Aí eu lembro que meu irmão chegou na época com a minha cunhada, aí eles me viram daquele jeito, começaram a me incentivar, falando que o meu cabelo tava bonito, que o meu cabelo tinha crescido, fizeram até uma chapinha em mim pra ver se eu me acalmava. Só que ali foi o começo de tudo, porque ali eu falei que eu não queria mais carregar aquele peso de ter que me provar para as pessoas, de ter que ser aceita. Era como se eu pagasse para alguém me aceitar. Homens, eu tinha, assim, era uma quantidade de homens que, assim, era até assustador. Era no Instagram, no Facebook, e eu achava que eu já tinha vencido ali, porque eu tava com a atenção de todo mundo pra mim. E aí eles fizeram, conversando comigo, me acalmando, fizeram chapinha no meu cabelo, né? Eles foram bem atenciosos comigo, porque, né, por tudo aquilo que eu tava passando. Aquele dia eu dormi, no outro dia eu acordei e eu falei assim, que eu não queria mais viver daquela forma, eu queria ter que nascer de novo. Então, ali Deus já estava me incomodando. E aí eu passei por todo o meu processo, eu tive um sonho antes de tudo acontecer. Só que como eu não tinha, por mais que lá atrás eu tinha me batizado, eu não tinha essa conexão com Deus, né? Então, eu não tinha muita intimidade não com Deus. E ali eu sonhei, né, um pouco antes da minha libertação acontecer. Esse sonho eu nunca, até o momento da minha libertação acontecer, eu não entendi esse sonho, que era um sonho muito forte. E aconteceu a minha libertação. E quando aconteceu a minha libertação, talvez as pessoas acham, né, que quando você é liberta, a sua vida acabou ali, né? Acabou assim, como que eu posso explicar? Os problemas se resolveram. Pelo contrário, gente, é aí que começa, porque eram muitos demônios que corriam atrás de mim. Era espírito da pombagira, era demônio de encantamento, de sedução, era de suicídio, era vários. Então eu tava renunciando todos eles. E quando eu cheguei em Bauru, eu tinha ido para outra cidade, né, na igreja da minha irmã, para poder passar por esse processo de libertação. E quando eu cheguei em Bauru, eu lembro que eu tava andando na rua, como a gente tava na pandemia, né? Então eu não tava trabalhando. Eu tava andando lá no meu bairro e eu tava com meu cabelo, né? Com meu cabelo natural, duro que só. E aí eu andando, mentira, eu tava com uma lace, porque aí logo tinha começado a época das lace. As pessoas estavam vendendo muitas laces pelo Instagram, não podia sair de casa, então virou aquela febre de lace e eu não tava colocando cabelo, alongamento. Eu falei, vou comprar uma lace. Comprei uma lace e coloquei a lace. E aí era uma tarde, eu tava andando na rua, tava caminhando na rua. Aí eu passei perto de um barbeiro, olhei pra ele assim, um barbeiro, não tinha ninguém na barbearia, só ele.
Aí eu falei assim, o senhor corta cabelo de mulher? Aí ele falou assim, olha, eu nunca cortei, mas que corte que você quer fazer? Eu falei, eu quero raspar. Aí ele falou assim, ele olhou pra minha cara e falou, você vai raspar o seu cabelo? Eu falei, eu vou raspar. Aí eu falei, aí eu tirei a lace, eu falei, eu não, esse daqui não é meu cabelo, é esse aqui. Mostrei pra ele, meu cabelo tava duro, né? Aí depois, mesmo assim, seu cabelo, você vai raspar? Tá acontecendo alguma coisa? Ele tava muito preocupado comigo, né? Eu falei, não, eu quero raspar. O senhor pode passar a máquina pra mim, fazendo um favor? Eu vou raspar. Moça, você não vai se arrepender? Eu falei, não, eu vou raspar. Mas você tá bem mesmo? Você tá doente? Eu falei, não, tô ótima. Eu só quero raspar minha cabeça. Sentei lá na cadeira. Aí ele passou a máquina. Gente, nossa, meu Deus do céu. Na hora que ele passou a máquina, eu acho que 50% dos meus problemas tinham ido embora ali. Era como se eu estivesse cortando o pacto, quebrando o pacto de saber que eu tinha criado um altar, que era o meu cabelo, um templo pra mim. E ele raspou. Na hora que ele raspou, eu peguei e passei a mão na minha cabeça. Eu fiquei careca, né? Acho que ele passou a zero, não me lembro. Aí eu passei a mão assim na minha cabeça, careca, assim, passei. Aí eu emocionada, ele não tava entendendo nada, né? Aí eu não podia explicar pra ele também, porque eu não sabia, né? É uma coisa muito íntima. Aí ele, assustado com a minha reação, né? Aí ele pegou, eu falei, quanto foi? Ele falou, não precisa me pagar, não. Acho que eu não sabia se eu tava doente. Eu não sei o que ele entendeu. Ele ficou muito assustado. Aí eu passei assim a mão na minha cabeça, aí eu tava com a minha peruca. Aí eu olhei assim pra peruca, falei, vou andando. Eu falei, tem uma sacolinha? Coloquei a peruca dentro da sacola e fui. Eu lembro que na hora que eu cheguei em casa, minha mãe tava na cozinha, minha mãe deu ela quase desmaiou, né? Ela me viu careca, porque nunca ninguém ia imaginar me ver careca. Logo eu, né? Todos aqueles demônios atrás de mim. Aí eu cheguei, aí eu chorei, porque eu falei assim, nossa, não, chorei porque cortar o cabelo não é fácil, raspar o cabelo. E chorei por tudo, né, que eu tava passando, mas eu não me arrependi. E aí veio a crítica a chuva de julgamento. Ah, mas porque Deus, ele não se interessa com o seu cabelo, Deus, ele quer seu coração, mas porque você é louca de raspar, mas porque é uma mania de ficar raspando, Deus não tem nada a ver, Deus quer o seu coração, ele não quer seu cabelo. Ninguém tava entendendo o meu processo, ninguém, assim, nem adiantava eu explicar para as pessoas, como não adianta eu explicar até hoje, porque o meu processo do meu cabelo, ele não parou, ele continua. E aí as pessoas não entendiam, as pessoas estavam achando que eu tava ficando louca, que eu tava surtada, eu estava depressiva, mas as pessoas achou que eu tinha surtado. Ficou louca, surtou, tá louca. Mas ali eu e Deus sabia ali no mundo espiritual, Deus sabia o que eu tava fazendo. A renúncia, eu não queria mais aquilo. E o cabelo que ia crescer, ele ia crescer de acordo com a minha nova criatura, a pessoa que eu ia me tornar. E eu não queria nada daquilo que fosse do passado. Eu não queria nada. E eu estar careca, pra mim, significava que Deus, ele me fez, ele me formou, ele sabe a forma que ele me formou, ele me fez diferente de qualquer pessoa, até porque a gente não tem, a não ser o gêmeo, né, que ele tem um irmão idêntico a ele, mas Deus, ele fez cada um de um jeito. Então, se ele me fez assim, com esse cabelo, eu ia me aceitar assim, não teria problema nenhum se eu quisesse colocar um alongamento, se eu quisesse mudar o cabelo, mas eu teria que saber quem eu sou, literalmente, com cabelo, sem cabelo, e me amar da forma que eu sou e aprender a me respeitar. Então, o corte de cabelo foi uma quebra que eu fiz no mundo espiritual. Foi algo que, assim, foi libertador pra mim. Um simples corte. Gente, minha bateria acabou bem na hora que eu tava gravando. E eu nem tinha imaginado que a minha bateria ia acabar. Eu tava tão ali entretida com o vídeo que eu até esqueci que a minha bateria ia acabar. E aí eu tive que mudar de lugar, porque se eu deixasse pra gravar a continuação amanhã não ia ficar legal. Eu ia perder o foco. Então eu vou continuar, né, da onde eu parei. E vocês desculpam a iluminação, que aqui a luz... Eu preciso comprar um ring light, não vai ter jeito. Eu preciso de um ring light urgente, porque a iluminação daqui é muito baixa. E a lâmpada é forte, mas não vai a iluminação. Mas, como eu tava falando, né, continuação, então assim, o que eu posso explicar para vocês sobre esse processo? Pontuando, né? Depois que aconteceu tudo... É horrível, né, gente, quando o vídeo para, porque a gente perde o foco, né? E eu comentei com vocês que eu raspei a cabeça, enfim, tal. E passei por esse processo de libertação, graças a Deus. E daí, então, foi uma das coisas que hoje elas são muito bem resolvidas para mim.
Isso não significa que eu não venho tendo outras renúncias. As minhas renúncias, cada um tem a sua renúncia, mas as minhas renúncias, elas eram para mim, elas eram coisas assim que eu talvez não ia conseguir viver sem. Mas quando Deus ele te dá o suporte, você consegue renunciar. E que nem o cabelo, um exemplo. O cabelo, eu fiquei sem cabelo por muito tempo. Eu fui embora de Bauru, fiquei em Araraquara, assumi meu cabelinho, meu cabelo cacheadinho, ele cresceu, ficou uma graça, gente. E ali eu tinha criado uma nova versão, uma pessoa que eu nunca conheci, desde quando eu nasci, eu nunca conheci essa Paola que se ama, que se aceita do jeito que é, da forma que Deus me fez. Não que a gente não pode melhorar, a gente não pode se cuidar, sim, mas eu queria que vocês entendessem ali a raiz do problema, né? Eu quebrei aquele pacto demoníaco de que eu faria qualquer coisa, me apareceria a qualquer custo, faria qualquer coisa para me aparecer, seja ela por bem ou por mal. E aquilo ali foi quebrado. Depois que eu que eu assumi meu cabelo, lembro que eu olhava assim no espelho e falava assim, nossa, nem que eu sou bonita mesmo. Nossa, quantas vezes, quando eu tava morando em Araraquara, eu sempre trabalhei com a área da beleza. Eu já sou formada na área da saúde, mas também me formei na área da beleza, né? Com maquiagem, enfim, eu já comentei com vocês. Então, quando eu tava ali no processo para trabalhar, tinha que passar uma maquiagem, né? Que era uma coisa leve, não era nada exagerado, porque eu não tinha que esconder mais nada, era como se eu tivesse ficado livre. Sabe quando você se sente livre? Eu falava, eu não preciso, eu não tinha medo mais de andar com uma roupa que não fosse curta, de andar com uma calça que não fosse justa, de andar com uma roupa que mostrasse a barriga ou que mostrasse o peito. Eu não tinha mais eu não tava mais presa, eu tava liberta desse cativeiro. E eu me sinto assim até hoje. Algumas pessoas, a maioria que me conhece de verdade, até familiar, se assusta quando me vê. Fala assim, nossa, mas o que aconteceu com você? Até o fato de eu ter engordado também, né, gente? Mas assim, eu falo de vestimenta. As pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, é você mesmo? E é até ótimo que eu causo essa impressão, porque significa que eu já não sou mais aquela pessoa de antes. Então, se a pessoa ela fica chocada quando ela me vê com umas roupas mais folgadas, eu não perdi minha feminilidade, gente. Não, eu apoio a mulher se cuidar, fazer uma unha e cabelo. Eu tô usando alongamento, mas eu tô usando na medida. Isso não me abre, não me enche mais os olhos. Eu posso usar meu cabelo, eu fiquei, acho que o meu cabelo é pra contar nos dedos depois que eu cortei, as vezes que eu usei alongamento. Até ano passado eu tava com meu cabelo curtinho, fui julgada, porque relaxou, quer virar homem, isso, aquilo, outro, e eu tava me amando. Então, quando eu corto o cabelo, quando eu raspo o cabelo, que eu já raspei cabelo, não foi uma nem duas, foram várias vezes, é como se eu tivesse me conectando comigo mesmo, né? Então, hoje eu faço a unha, eu coloco os cílios, eu coloco o cabelo. Mas hoje eu entendo que nada disso brilha, enche meus olhos, nada disso eu vou usar por um lado maligno, nada disso eu vou usar por uma coisa ruim. Tudo eu usava, né? Era tudo exagerado. Então, quando eu tava em Araraquara, que eu lembro que eu me maquiava pra ir trabalhar, e antigamente eu fazia aquelas maquiagens fortes, sabe? Aquela coisa assim mesmo que, nossa, era constrangedor, porque todo dia era aquela coisa. Era dois cílios, eu colocava um cílio em cima do outro, era aquela coisa pesada, sabe? Então, quando eu me maquiava lá, eu já tava com o meu cabelo curtinho, eu falava assim, gente, se eu soubesse que você ser livre dos cativeiros que o demônio faz você acreditar, é maravilhoso, porque você não tem mais aquele compromisso. Eu quebrei o pacto, então eu não tinha mais nada pra oferecer pra ele, e eu também não queria nada que ele me oferecesse. Então, eu não tinha mais compromisso com ele, meu compromisso acabou ali, né? Quando eu fui liberta, não que acabou ali, é todo dia, né? Mas ali acabou, eu não tinha mais nada. Então, ele podia vir com homens, ele podia vir com propostas, ele podia vir com dinheiro, porque acredite, gente, era uma coisa tão avassaladora que você envolve até dinheiro, envolve pessoas de boa fama que, né, corre atrás de você e você acha que você tá surfando na onda, e não tá, você só tá passando vergonha, né, e garantindo a sua passagem pro inferno. Então, hoje eu me sinto eu consigo ser eu não tenho problema nenhum. E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, a renúncia, ela dói, tá? A renúncia, ela dói porque eu tô renunciando
eu não parei de renunciar, eu renuncio hoje, eu renuncio até hoje. Como, por exemplo, hoje eu tô completamente sozinha. E quando eu falo sozinha, eu não falo em questão sentimental, que é uma coisa que me preocupava muito. O meu medo era eu estar solteira. Eu morria de medo de morrer solteira. Eu falava, não é possível que eu não vou namorar, não é possível que eu não vou ter ninguém. E, gente, assim, quando você tá preocupado com outras coisas, quando a sua preocupação é com você agradar a Deus, isso é um problema, isso acaba se tornando uma coisa banal. Mas você não quer casar de novo? Gente, de verdade, falando bem a real pra vocês, não é por trauma, por todo o trauma que eu tive no meu casamento, por toda a humilhação que eu passei, por todas as agressões que eu passei, eu ainda acredito no casamento, eu ainda acredito na família, eu ainda acredito que Deus, ele fez o casamento é santo. Mas eu não me vejo com ninguém, eu me vejo fazendo a vontade de Deus. E talvez fazer a vontade de Deus, eu não preciso estar com alguém. Então, hoje, praticamente eu tô sozinha. Eu falo até de amizades mesmo. Eu sempre tive um círculo muito grande de pessoas comigo. Sempre fui aquela pessoa que tinha 10, 15 amigos ali pra contar, e era aquela coisa, né? Sempre fui muito querida dentro de qualquer lugar que eu fosse, trabalho, curso, qualquer coisa. Eu estava sempre rodeada de amigas. Eu tenho os meus amigos, sim, que são pessoas que eu tenho contato, mas eu não tenho mais aquela contato cheio, aquelas pessoas, porque o meu propósito é eu e Deus, né? E óbvio, outras pessoas. Então, a minha renúncia tá sendo tudo isso. As músicas, por exemplo, eu renuncio às músicas, são coisas que mexem muito com o meu espiritual. Música é uma coisa tão banal, né? Você tá escutando uma música romântica, você tá ali, não tem maledicência, não tem palavrão, não tem nada. Mas a música, dependendo da música, ela desperta coisas em você que provavelmente vai fazer você lembrar de alguma coisa que você já viveu, que consequentemente não era quando você estava com Deus. Então, todas as músicas que eu escutava, gente, não que eu parei de escutar música, vou ser bem sincero pra vocês. Até 2 meses atrás, até um mês atrás, eu dei uma deslizada. Escutei meu forte era pagode. Então, eu escutava um pagodinho ali, né? Não vou ser hipócrita de falar, não escuto mais nada. Mas é tão surreal, porque na hora que eu escuto, o Espírito Santo já me incomoda. Fala assim, vai te edificar no quê? O que vai trazer de bom pra você? Eu só tô escutando uma coisa bonita, um pagode romântico, mas o que vai te edificar? Vai trazer o quê? E eu, infelizmente, é uma verdade, né? Porque eu não sou edificada com nada dessas músicas. Pelo contrário, eu só lembro de coisas que já passou, lugares, momentos que eu não era para eu ter vivido, situações que provavelmente 80% eu estava distante de Deus. Então, a minha renúncia não foi só o cabelo, mas a minha renúncia é as roupas. Hoje eu não me sinto. Ninguém apontou uma arma na minha cabeça e falou: não, você não vai andar assim. Mas hoje eu não me sinto bem usando uma leg se não for com uma camiseta que cubra a parte de baixo. E eu era uma pessoa que usava leg, que é uma coisa tão assim comum, né? Eu uso leg até hoje, mas eu usava leg como uma calça e de cropped, e é uma coisa assim que eu usava mesmo e usava pra me mostrar. Hoje eu me sinto incomodada, eu acho que eu não preciso dessa exposição. Eu acho que quem tem que estar comigo vai estar pelo que eu carrego, não pelo que eu mostro. E hoje, infelizmente, as mulheres elas estão sendo validadas. Elas mostram o corpo como se fosse uma porta de boas-vindas, ou como fosse você destaca como uma mercadoria dentro da prateleira. Porque a vaidade, quando ela é em excesso, ela faz mal pra gente mesmo. Então, toda aquela exibição, toda aquela coisa, é uma coisa doentia, porque a gente não precisa disso, né? É uma coisa que você, com o tempo, com a maturidade que você vai adquirindo, você vai entendendo. Então, a minha renúncia, ela são várias coisas. A minha renúncia são amizades que eu gosto, pessoas que são maravilhosas, mas que elas não estão mais no mesmo propósito que o meu. São pessoas que não estão mais alinhadas. E, gente, quando eu falo de renúncia assim, de agora, talvez você esteja vendo meu vídeo e fale assim, nossa, eu queria chegar nesse patamar, mas, gente, não. Se for ver, um mês atrás eu surtei.
Eu tenho um problema muito grande com nervosismo. Fico muito irritada, sou muito explosiva, né? Sempre fui muito de ir pra cima, né? Não tenho paciência, dessa porrada. Então é uma coisa que eu tô renunciando. Deus, ele tem que me transformar. Eu tenho que estar aberta para Deus me transformar. Então é uma coisa que eu renuncio, o meu nervosismo. Alguém me feriu, alguém fez alguma coisa pra mim, eu não vou resolver já com 2 socos na cara. Não. Eu vou me controlar, por mais difícil que seja, porque é difícil, a gente sabe disso, é muito fácil a gente falar, mas é difícil. Mas eu preciso renunciar, né? Essa vida de viver com Deus é isso. Porque eu achava antes, lá atrás, que viver com Deus era fácil. Era só eu ir na igreja de segunda, quarta e sexta, ler o devocional, né? Postar meu versículo do dia e pronto. E pelo contrário, gente, isso é o de menos. Né? O mais dolorido mesmo são as renúncias. Então, quando eu me emocionei, é porque é algo que mexe muito comigo. E hoje eu me sinto livre, eu me sinto completamente livre de poder sair da forma que eu quiser, poder sair sem precisar de validação das pessoas, sem precisar que as pessoas me enxerguem. Não, as pessoas elas vão me enxergar pelo que eu tenho dentro de mim. E até o canal no YouTube, gente, olha, tô gravando aqui, tô segurando o celular, mas até meu canal no YouTube, quando eu fiz o canal, ele foi feito em 2020. Eu fiz um canal na intenção de... eu tava naquela era de ser blogueira, maquiagem, aquela coisa, todo mundo em casa. Então eu fiz na intenção de me aparecer, de mostrar. Eu falei, não, eu vou virar youtuber, vocês vão mostrar meu corpo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se as pessoas ganham um like fazendo isso, então eu também vou ganhar um like. Só que olha que coisa interessante, né? Eu nunca consegui gravar, gente, desde 2020. No vídeo, no YouTube, eu nunca consegui gravar. E eu tinha todo o equipamento. Eu tinha iPhone, eu tinha ring light, eu tinha vários tripé, eu tinha luz de todas as cores, eu tinha até o estúdio atrás, mas nunca gravei. E quando eu comecei a orar, que eu comecei a sentir no coração de vir pro YouTube, eu falei pra Deus, falei, se for da sua vontade, se for pra mim vir no YouTube, eu vou vir, eu vou gravar. Porque o canal, ele tá feito fazem 5 anos e eu nunca gravei. E se for pra mim vir pro YouTube, que seja pra falar de Deus. E, gente, outra coisa, só pra deixar bem marcado com vocês. Não vamos esperar a gente tá perfeito pra poder falar de Deus, porque eu cometo esse deslize, né? Até minha irmã tava falando pra mim esses dias. Você sabe que você tem um chamado, por que você não... Você vai ficar esperando você ser perfeita pra você falar de Deus? E a gente tem essa cobrança, né, de não, eu só vou falar de Deus quando eu estiver 100% alinhada com Deus. Se a gente for esperar isso acontecer, nunca vai acontecer, porque a gente já nasceu pecador, a gente já nasceu falho, a gente já nasceu completamente promíscuo. A gente já nasceu, assim, sem moral nenhuma. A gente tá aqui mesmo porque Deus, ele é muito bom, muito misericordioso e deu essa chance pra gente, porque se fosse ver bem, era pra gente estar lá no lugar dele. Então a gente tem que dar graças a Deus de que a gente tá nesse mundo. Então se a gente for ficar esperando a gente ser bom em alguma coisa, a gente nunca vai ser nada. Então eu quero falar de Deus mesmo eu chorando, eu quero falar de Deus mesmo eu achando que minha vida acabou, eu quero falar de Deus mesmo eu sofrendo. Por quê? Porque as pessoas acham que eu só posso falar de libertação quando eu estiver liberta. E, gente, a libertação ocorre todos os dias, você é liberta. E você não é só liberta do demônio que coloca na mão da sua cabeça e você expulsa o demônio. Você é liberta de várias coisas. Você é liberta da alma, você é liberta do sentimento, você é liberta de desejos, né? As pessoas acham, você ainda não foi liberta, você ainda não tem isso. Não, não tem nada a ver. A libertação, ela é um progresso, ela ocorre todos os dias, né? Existem coisas que você fazia que hoje você já não faz mais. Então eu fui liberta naquela área. Se tem outra área que eu preciso ser liberta, Deus, ele vai trabalhando comigo, é óbvio. Se eu permitir, se eu estar disposta, porque também Deus não vai fazer milagre. Ele faz milagre, mas ele não vai simplesmente chegar e vai fazer. Não, eu tenho que querer, eu tenho que estar disposta. Então, eu vou falar uma coisa pra vocês, muito séria mesmo. A partir do momento que eu me opus a ser liberta por Deus, lá na pandemia, há 4 anos atrás, que eu saí daqui de Bauru, que eu fui até essa pastora, que foi um anjo na minha vida. Foi não, é porque ela ainda não, ela tá viva. E eu falei que eu queria ser transformada, eu não queria ser mais a mesma pessoa. Foi uma decisão. Foi uma decisão minha. Eu quis sair daqui, eu quis falar com ela, eu quis uma oração. Foi uma decisão. Nada aconteceu de um dia para noite. Óbvio, foi muita oração, né? Mas foi uma decisão. Então a gente tem que estar disposta a querer. E não, e assim, é uma coisa que
Eu tô tentando trabalhar essa parte minha de eu ter que falar, eu falar de Deus para as pessoas, mesmo eu achando que eu não estou 100%. É óbvio. Eu não vou aqui falar falando, faz isso, faz aquilo. Não. Eu vou só falar aquilo que Deus está fazendo comigo e Ele pode fazer com você também. Às vezes você se acha uma perdida. Eu fui uma pessoa, na verdade, eu sou uma pessoa improvável. Eu costumava falar, olha como que é demoníaco isso. Mas eu tinha um costume de falar que na minha família eu era a ovelha negra. Falava, não, eu sou a ovelha negra, eu sou a perdida mesmo, eu sou a que nasceu pra dar errado. E olha isso, eu sou a que tô aqui falando. Talvez gente da minha família nunca acreditou que eu ia abrir mão de tudo que eu abri. E eu abro uma, duas, três, ainda se for ver, é muito pouco perto do que Deus fez e faz por mim. Porque Deus, Ele me livrou da morte, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro. Foram mais de 5 vezes que eu já tentei tirar minha vida, né? Graças a Deus não obtive sucesso. Já sofri mais de 10, acho que contando no total, acho que eu já sofri uns 10 acidentes de moto. O meu último acidente de moto, eu tava dentro de um SAMU, o cara olhou pra mim e falou assim, ó, você tá viva por um milagre, viu? Porque no seu acidente ali, alguma coisa era pra ter acontecido, o carro era pra ter passado por cima de você, se tem um carro em alta velocidade, tinha te esmagado. E o mesmo, tinha acontecido o mesmo acidente um dia antes do meu acidente. E eu lá no SAMU, eu só ralei ombro, torci a perna, meu ombro ficou em carne viva e eu tava com vida. Eu poderia ter morrido? Poderia. Como eu sofri um outro acidente na linha de trem, o carro não parou e me pegou de frente, jogou minha moto lá do outro lado. E eu saí andando. Então, se não for Deus na minha vida, gente, eu não sei o que é. Eu já me joguei da rua, eu já me joguei numa avenida de alto movimento para tentar, entendeu? E a minha irmã tava ali do meu lado, minha irmã sentiu que eu ia fazer isso e me segurou. Ela foi um anjo de Deus. Eu tava indo na igreja, eu já tava revoltada já. E ali eu falei, quer saber? Fui pra tentar, numa avenida aqui em Bauru, de alto movimento, num horário de pico. Então eu falo assim, eu tô viva, gente, por um milagre. Porque se não fosse Deus, eu não sei o que seria. Então, a minha obrigação mesmo, é uma obrigação minha, é falar do que Deus fez na minha vida para as pessoas. Porque é como se eu estivesse negando alguém de tomar um remédio. Pô, a pessoa tá com dor, a mesma dor que eu, uma dor de cabeça, a pessoa tá com dor de cabeça. Aí eu fui lá e tomei o remédio fez efeito pra mim. Aí a pessoa vai lá, eu olho a pessoa com dor de cabeça, além do ter o remédio que vai ajudar ela, eu ainda me nego a dar o remédio pra ela. Eu tô sendo negligente 2 vezes, 2 de não dar o remédio e de não ajudar ela. Ou seja, né? Que pessoa que eu sou? Eu melhorei, a minha dor passou, tá tudo bom pra mim. Eu não posso ajudar meu próximo. Então é isso, gente. Eu tô fazendo isso. E todas as vezes que eu falei que eu ia vir pro YouTube, logo depois que passou todo esse processo, que era pra falar de Deus, não era pra me expor, não era pra me mostrar minha rotina. Eu poderia estar aqui mostrando minha rotina, porque eu percebi que isso dá engajamento, e é uma coisa que as pessoas gostam, né? Mostrar os filhos, expor tudo. Não, eu vou vir aqui pra falar de Deus. E se der certo o canal, se não der certo, a minha parte eu tô fazendo, que é falar do que Deus fez e faz todos os dias. Não é fácil. Eu tô aqui falando pra vocês. Ontem, por exemplo, eu não tava num dia legal. Tava num dia que eu ainda falei pra minha irmã, falei, nossa, hoje eu acordei revoltada, hein? Ai, eu acordei revoltada. Ela falou, ai, misericórdia. Eu falei, acordei revoltada. Eu falei pra ela assim, gente, hoje eu só acordei com vontade de bater em alguém. Eu falei pra ela assim, eu acordei com vontade de bater em alguém. Ah, acordei nervosa, acordei revoltada. Se alguém vir falar comigo, já tem que pensar bem o que vai falar pra não escutar. Mas aí depois, o dia vai passando e você vai vendo, você fala assim, nossa, você tem até vergonha de falar isso. Você fala, meu Deus, não acredito que eu falei isso. Mas é que o Espírito Santo, ele vai te convencendo. Então, a perfeição, ela não vai chegar, gente. É óbvio que também eu não posso ser hipócrita de falar que é muito fácil ser cristã. Não, mas eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela. Não, não é assim. Deus, ele aceita a gente, mas ele pede, né? Ele pede, a única coisa que ele pede é o nosso coração. De verdade, para ele poder usar. Porque também não dá pra gente continuar da mesma forma, vai viver na vida, porque hoje em dia a gente só vê cristão que quer modular, né? Ele não quer abrir mão das coisas. O cristão, ele quer frequentar a igreja, mas ele quer fazer a social dele com os amigos ou com as amigas. Ele quer frequentar a igreja, mas ele quer ter um contatinho ali. Ele quer frequentar a igreja, mas ele quer... Não, você tem que renunciar. Eu falo assim que eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. Às vezes, eu não vou mentir, gente, eu já criei muitas contas fakes para poder
bisolhar algumas notícias que eu queria, algumas coisas que eu queria ver, mas assim, é uma coisa que já saiu fora da minha lista. Eu não tenho rede social. Porque é uma coisa que eu renunciei, é uma coisa que eu sei que me separa de Deus em vários sentidos. Toma meu tempo, toma a minha atenção, me faz expor uma coisa que eu não preciso, me deixa vulnerável, me traz comparações, como eu posso explicar? Me traz pessoas que eu não quero ter mais convívio, né? Pessoas que eu não quero mais contato, até em questão de relacionamento mesmo, né? Ah, mas você não sabe dizer não? Gente, né? É melhor você entrar cego no céu, faltando um olho, do que entrar no céu com dois olhos, né? O versículo não é assim, mas eu costumo falar assim: melhor eu entrar cego ou faltando um olho, mas eu tá lá salvo, do que eu entrar, nem entrar, ficar aqui embaixo ainda com os dois olhos. Então eu sei o que me desvia. Eu vou ficar tentando? Eu vou, mas eu não vou fazer nada. Mas eu vou conversar com fulano, mas eu não vou beijar, não vou fazer nada. Ai, mas eu vou lá naquele pagode, mas eu só vou lá, só vou sambar. E se vir alguém falar comigo, eu ainda falo da palavra pra essa pessoa. A gente acorda, pelo amor de Deus. Comigo não cola essa. Então, se eu sei que tem uma coisa que vai me distanciar de Deus, eu já corto. Já não me faz falta mesmo, não me faz mal. Pra quê? Se tem gente que consegue administrar o Instagram, beleza, eu não consigo e tá tudo bem. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham de alguma forma sido tocadas. Me desculpem esse, esse modo meu de falar, né? Eu sou muito ligada no 220 e esse vídeo aqui eu tô fazendo ele de madrugada, gente, porque é o horário que tá tudo calmo aqui. Porque meu dia é uma loucura, criança de férias, duas crianças de férias, uma pequena, uma criança menor. É uma loucura, mudança. Então, assim, eu falo que a madrugada é minha. Então é a hora que eu olho os meus vídeos no YouTube, é a hora que eu leio, que eu escuto as pregações, a hora que eu escuto o louvor, é o meu momento, é a hora que eu como, é a hora que eu fico olhando pra janela as estrelas, é o meu momento, gente, é a madrugada. Passei tanta madrugada fazendo tanta coisa errada, né? Pelo menos eu tô aqui. Então, me desculpem a qualidade do vídeo, eu prometo que as coisas vão se ajeitar, eu vou deixar um cantinho preparado para eu poder trazer mais vídeos e gravar com mais qualidade, mas o que interessa o que eu queria passar para vocês. Não desistam, se tiver que renunciar, renuncie o ficante. Se tiver com o ficante, aquele ficante que você tá gostando, mas ele não quer te assumir, só faz coisa errada com você e você se deixa levar, renuncie o ficante. Renuncia a cervejinha? Renuncia a cervejinha. Renuncia o cigarro? Renuncia o cigarro. Renuncia a roupa curta? Renuncia, só renuncia. Renuncia que você vai ver que sua recompensa, a sua recompensa ela não pode ser aqui, na terra, mas é lá no céu. Então é nisso que eu tô pensando. Vou subir e tá tudo certo. Se eu não subir, aí que tá tudo errado, porque além de eu ficar aqui, ainda vou me ferrar, né? E, né, as consequências todo mundo já sabe quais são. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Eu comecei o vídeo tão assim, né, que eu tava tão emocionada, mas já me deu uma injeção de ânimo já. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, curtem o meu vídeo, me ajudem a crescer aqui no YouTube, porque assim vocês me ajudando, eu consigo ajudar vocês também, compartilhando. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, muitas experiências pra compartilhar com vocês, muitas coisas que vocês precisam entender que existem dois lados e que há uma saída para os dois lados. Pensa eu, uma pessoa completamente improvável. Eu me comparo, não me comparo no sentido pejorativo, mas eu me vejo muito ali naquela história da Maria Madalena, coitada. Ninguém dava R$1 pra ela. E ainda quando ela tava lá, ela, né, Jesus chamou ela uma vez, acho que chamou uma vez, e depois chamou ela pelo nome inteiro. E ela falou, e ele só falou, eu vejo você. Eu sei, eu te conheço da sua dor. Quando ali ela já tava achando que já era o fim pra ela. Eu falo, gente, eu sou uma Maria Madalena. Então, se Deus enxergou a Maria Madalena e ajudou ela, e ela foi a pessoa que esteve ali do ladinho de Deus, né? Por que ele não pode fazer isso comigo, né? Se for ver bem ainda, eu ainda tô, né? Se for analisar bem mesmo, eu acho que de pecado eu e a Maria Madalena a gente tava igual. Mas se ele ajudou ela, por que ele não pode me ajudar, né? É isso, gente. Fiquem com Deus, um super beijo pra vocês. Eu vou voltar, não vai demorar muito pra me voltar pro YouTube. Eu vou voltar e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.